Olá, boa tarde, pessoal do Polo Cajueiro. Eu sei que tá muita gente com dificuldade para poder entender como você faz esse ensaio acadêmico que o professor pediu essa semana, então eu vou fazer aqui um pequeno vídeo explicando assim rapidinho, eu acho que não é muito difícil. E aí depois, se ainda tiverem dúvidas, me procurem que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o que ele pediu essa semana foi ensaio acadêmico. Eu recebi uma mensagem do Juan falando que vocês têm muito costume de fazer, mas é resenha e resumo. O ensaio não é muito difícil, porque durante o curso vocês leem muito artigo acadêmico e ele é muito parecido, com a diferença que o artigo acadêmico ele vai ter metodologia, ele vai ter um resultado de uma pesquisa sua na estrutura do texto. Então, mesmo que essa pesquisa seja ou uma pesquisa só bibliográfica ou uma pesquisa de campo mesmo. Então, entre as características aqui do ensaio acadêmico, ele tem que ser autoral, então ele tem que estar com as suas palavras, porque às vezes vocês, no caso da resenha, do resumo, acabam vocês utilizando muitas palavras do autor que fez o texto. Então, nesse caso aqui, é um texto autoral, que se utiliza do tipo textual dissertativo, tem que ter a sua opinião, uma opinião que você vai embasá-la com, com pesquisas. No caso, já tem os textos lá que o professor solicitou e pode trazer outros textos também de pesquisas suas. E aí que entra o embasamento teórico do seu texto. E aí você vai fazer uma análise crítica sobre o assunto. Então, assim, o ensaio acadêmico, ele é um gênero textual e tem o objetivo de discutir e explorar um tema. E esse tema é fruto de uma tese que se fundamenta em diferentes leituras, isto é, tudo que vocês vão ler, vocês vão ter uma tese sobre aquilo, sobre o que vocês leram, uma opinião, e aí vocês vão desenvolver um texto de acordo com aquela opinião. Aí que está um dos probleminhas, que tem a estrutura, que eles podem, dependendo do objetivo, apresentar duas. Uma próxima dos artigos científicos, é aqueles que têm resumo, palavras-chave, todas aquelas subseções e seções que tem um artigo científico. Tá? E a outra em texto corrido. Essa em texto corrido que o professor está querendo, ele quer um texto corrido, isso é apenas com uma introdução, os seus desenvolvimentos e a conclusão num único texto, tá? Então, quando é semelhante ao artigo científico, ele tem resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Tudo isso dividido claramente em seções e subseções. Você vê aquilo ali escrito, dividido. Resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Tudo divididinho. Já nesse tipo de texto corrido que o professor pediu, tem sim mesmas divisões internas, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo ali no único texto corrido. Lembrem-se, tipo uma redação no Enem, uma dissertação dissertativa, que você fazia tudo no único texto. Um parágrafo para introdução, alguns 2, 3 parágrafos para o desenvolvimento, mais um parágrafo para conclusão. E imagina um texto assim, então vocês vão fazer um texto corrido. A única subseção ou seção que ele diz que pode ter, que é para ter diferenciação, são as referências, tá? Então, o único lugar que vocês vão fazer essa divisão é colocar lá referências no final. Então, para ir voltando para a atividade dessa semana, então, vocês vão fazer um ensaio, isto é, um texto de divulgação de uma pesquisa sua, de uma análise sua referente ao tema solicitado pelo professor, tá? E não pode ser dividido em subseções, tá? Agora, detalhe, o fato de não estar dividido em subseções não significa que tem que não estar dividido em parágrafos. O texto tem que estar dividido em parágrafos, tá? Quando ele fala texto, né, único, um texto corrido, não significa a não divisão em parágrafos. Ele quis dizer que não é para dividir em seções e subseções, tá? E a única seção que vai ter é para dividir o seu texto das referências.
Então, não se esqueçam no texto, tudo que vocês forem falar tem que estar embasado em alguma pesquisa já realizada. Ele deu dois textos para vocês lerem e não impediu de procurarem em outros textos, tá? O texto seu tem que seguir as normas da BNT, tanto em relação às margens, como em relação ao tamanho de fonte, a espaçamento entre linhas. Ele tem que ter entre 500 e 1.000 palavras, tá? Então fiquem atentos aí esse número aí de palavras que deve dar em torno de 3 laudas, entre 2 e 3 laudas, acredito eu. E deve ser entregue no formato PDF. Na primeira atividade, muitos entregaram em formato Word, mas porque ele deixou claro que podia entregar em formato Word, mas esse não, ele está deixando claro que é para entregar em formato PDF. E aí eu vou deixar aqui nos comentários 2 exemplos de ensaios. Um bem acadêmico mesmo, de faculdade, publicado em revista, tá? E o outro é um exemplo mais que foi utilizado por alunos do ensino médio. Então, você pode ver que nesse de aluno do ensino médio, ele está seguindo bem uma estrutura de redação do Enem, com um parágrafo introdutório, com 2, 3 parágrafos ali no desenvolvimento, trazendo suporte para sustentar a argumentação, né, citações para sustentar a argumentação, e com uma conclusão. É claro que vocês não tem que fazer tão simples quanto uma redação do Enem, como se fosse uma redação do Enem, não é esse, porque vocês são alunos universitários, mas não tão complexo quanto o primeiro exemplo, que é um exemplo mais de uma pessoa mais que provavelmente já fez um mestrado, um doutorado e que está ali publicando seus resultados de pesquisa. Mas tem que fazer num nível universitário, porque vocês são alunos universitários, tá? Outra coisa, muito cuidado com os plágios, porque o professor deixou bem claro para todos os tutores que ele está muito de olho nisso, para não ocorrer problemas de cópias que possam diminuir a nota de vocês, tá? Então, por aqui é só, e qualquer coisa precisando de mim, podem me procurar.